sobre o Senhor esse momento. A palavra é tua, Senhor. Nós oramos a Ti. Toma o primeiro lugar nesse ambiente. Fala conosco através da Tua palavra, Senhor. Fala conosco. Nós queremos Te ouvir, que todas as vozes, Pai, todas as vozes nesse ambiente se calem diante da Tua presença, Pai, das Tuas vozes vindo aos nossos ouvidos, cada uma de forma individual, Senhor, cada um segundo a forma do nosso coração. Que a Tua voz reine nesse lugar, em nome de Jesus. Jeremias 12, a partir do verso 1. Nós vamos projetar aqui também. Justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo num pleito. Contudo, falarei contigo dos teus juízos, porque prospera o caminho dos ímpios, e vivem em paz todos os que procedem aleivosamente. Plantaste-os, e eles se enraizaram. Crescem, dão também fruto. Chegado estás à sua boca, porém longe de suas entranhas. Mas tu, ó Senhor, me conheces. Tu me vês e provas o meu coração para contigo. Arranca-os como as ovelhas para o matadouro e dedica-os para o dia da matança. Até quando lamentará a terra e se secará a erva de todo o campo? Pela maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves, porquanto dizem, ele não verá o nosso fim. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os cavalos? Se tão somente numa terra de paz está confiado, como farás na enchente do Jordão? Amém? Queridos, as coisas que Deus promete, escutem isso por favor, aquilo que Deus nos fala, Val, aquilo, pastora Patrícia, que Deus nos promete, nem sempre elas são fáceis de serem vividas. Nós podemos estar frustrados por acharmos que, por estar difícil algo, é porque deu errado. Estão entendendo, gente? Pastor, por quê? Porque nem tudo será leve. O caminho do amadurecimento, sabe, pastor Jorge, ele traz consigo dores, ele traz cicatrizes. Tiago diz que a prova da fé, ela produz perseverança. A prova da fé é crer sem ver, sabe, é saber que é nosso, sem ainda estar nas nossas mãos. Nós fizemos uma caminhada aqui na sexta-feira à tarde, nos lotes aqui, amém? Nós ungimos pedras e jogamos nos lotes. Falei, Senhor, se for para a glória do Teu nome, é nosso. Nós tomamos posse, mas nem tudo é leve, irmãos. Querido, pode estar difícil, mas Deus nos garantiu vitória nele, sim, amém? Mas tem algo, irmãos, nós queremos, escuta isso por favor, resposta sem espera. Nós queremos vitória sem luta. Fica em paz, dará certo sim. Por quê, pastor? Porque já deu certo. Irmãos, Deus não erra. Irmãos, Deus não falha. Queridos, mas infelizmente, escuta isso por favor, infelizmente, sem ferimentos, não há história. Eu poderia tentar, sabe, é aquilo que eu falo, tem muita gente, sabe, mozão, amaciando o caminho de homens e mulheres preciosos para o inferno. Queridos, por favor, sem ferimento não há história. Pastor Jorge, a confiança ela passa por um lugar, e é nesse lugar que nós somos experimentados. Por
porque existe um espaço entre o sonho e o lugar que nós sonhamos. Escute, e você, nós podemos estar vivendo nesse lugar hoje. Pastor, eu escutei uma palavra. Pastor, falaram do meu esposo, falaram sobre os meus filhos, pastor, falaram sobre os meus projetos. Pastor, eu escutei algo no secreto sobre um negócio que o Senhor me confiou. Pastor, eu vi, irmãos, eu vi os adolescentes sentados, sabe, Bruna, nessa escada, adorando o Senhor, sentados aqui, sabe, Ana, sabe, Paulo, eu vi eles sentados aqui, mas entre isso que eu vi e acontecer, queridos, existe um hiato, existe um processo. Pastor, como assim? José sonhou entre seus 16 e 17 anos, amém? Abandono, rejeição, prisão, até ele ver os feixes e as estrelas se inclinarem. Existe um lugar, irmãos, que nós somos experimentados, por favor. Vejam que interessante isso. Jeremias, ele é um profeta que tem na sua história diálogos interessantes com Deus. Ele foi escolhido como profeta pelo Senhor. O nome desse profeta, o nome Jeremias, significa aquele que o Senhor Jeová nomeou. Jeremias teve sua boca tocada, recebeu palavras do céu. O Senhor diz a Jeremias: eis que ponho palavras na tua boca, Jeremias. Jeremias profetizou por um longo período. Jeremias profetizou por um período difícil de Jerusalém. Ele fez menção à destruição do templo, assim como Jesus. Jeremias é conhecido como o profeta chorão, o profeta das lágrimas. Nasceu em Anatote, sabe, uma pequena cidade dos sacerdotes, próximo a Jerusalém. Morreu possivelmente no Egito. O livro do profeta Jeremias é um dos mais citados por Jesus, irmãos. Mas olha a trajetória de Jeremias. Jeremias fala de tristezas, pastor Rogério. Jeremias fala de correções. Mas esse é um livro que tem um convite precioso. Ele nos convida à esperança. Pastor, o senhor quer dizer o que hoje? Pelo Espírito Santo, escute isso, por favor. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus, em sua jornada, pastora Kelly, em um determinado momento, o cansaço vira companhia. Sabe, Bruna, ele chega, e é exatamente aqui que muitos de nós fazem uma interpretação errada desse momento. Cansaço não é fracasso. Cansaço não é fracasso. Pastor, sabe, é como se esse momento fosse um sinal de que algo deu errado. E o que nós fazemos, pastor Rogério? Desistimos. Largamos tudo. Larga-se casamentos. Larga-se filhos. Larga-se ministérios. Larga-se projetos nobres. Deixa eu te falar algo que talvez você não queria escutar, por favor, mas escute com o coração aberto. O cansar faz parte da caminhada. Não, pastor, deixa eu repetir. O cansar faz parte da caminhada. O que nós precisamos observar é que quando cansados, quem fala ao nosso coração? Quem te chama para largar tudo? Querido, quem é casado se aconselha com homem casado. Quem é casada se aconselha com quem é casada. Só fala ao meu coração, querido, quem venceu nas lutas que eu estou enfrentando. Pastor, o céu revela, pastora Patrícia, o propósito, mas não revela as lutas que nós viveremos.
precisamos ter convicção, precisamos carregar uma palavra. Pastor, qual? Irei até o fim. Iremos até o fim. Jeremias se cansou, sim, mas buscou em Deus a resposta. Deixa eu te falar algo, irmãos. Quando nós não entendemos o que está acontecendo, sabe, Sam, nós precisamos confiar. Pastor, confiar em quê? Confiar no autor da história. Deus é bom demais para ser cruel, e Deus é sábio demais para errar, irmãos. Confia, por favor. Não desista. Não desista só por estar cansada. Não desista. Me ajuda aí, Orvalho. Olha para quem está do seu ladinho e fala assim: o Espírito Santo vai te renovar hoje. O Espírito Santo vai te renovar hoje. Pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou enfrentando. Pastor, o senhor não sabe o que o governo faz. O senhor não sabe quantos impostos eu pago. O senhor não sabe como é caro. Fica em paz. Lembra do sonho de estar vivendo isso. Quero trazer à minha memória aquilo que pode me dar esperança. Justo serias, ó Senhor. Jeremias declara que o Senhor é justo. Jeremias declara a soberania do Senhor. Jeremias declara que o Senhor é Senhor da sua vida, mas nesse momento de angústia, ele apresenta sua crise, ele apresenta sua humanidade. Irmãos, esse profeta foi relevante. 5 reis se passaram. 5 reis passaram no trono de Jerusalém, de Judá, enquanto Jeremias profetizava. Josias fez uma reforma espiritual. A Bíblia diz que Josias foi reto aos olhos do Senhor. Josias morreu, Judá voltou a praticar aquilo que desagradava a Deus. Jeremias, por mais de 40 anos, de Josias a Zedequias, profetizava mudança. De Josias a Zedequias, por 5 reinos, Jeremias profetizava mudança, arrependimento. Irmão, Jeremias foi escolhido. Deus declara em relação a Jeremias: te santifiquei, Jeremias, e as nações te dei por profeta. Jeremias profetizava sim, mas nada acontecia. Jeremias falava, pastor Jorge, e nada mudava. Enquanto Jeremias escuta, profetizava, não ocorria mudança. Parafraseando Jeremias em um diálogo aqui com Deus, é Jeremias dizendo assim: Senhor, tu és justo, mas eu quero te falar algo mesmo assim. É mais ou menos isso. Pastor, o senhor quer dizer o quê? Que nós sabemos que Deus é soberano, irmãos. Nós sabemos que Ele tem todo o poder, irmãos. Nós sabemos que Ele muda tudo, sabe, em um piscar de olhos, em uma noite de choro, para uma manhã de alegria. Nós sabemos de um telefonema, nós sabemos de tanta coisa. Nós sabemos que Ele é soberano, nós sabemos que já deu tudo certo, mas agora, irmãos, não está dando. Nós sabemos que vai dar tudo certo, mas agora não está dando. Nós sabemos que nós vamos vencer, sabe, nós sabemos, mas agora, nós que somos corretos no sofrimento, e o torto, vencendo. Justo serias, Senhor, mas eu quero falar algo contigo. Já deu certo, irmãos, mas agora não está acontecendo. Vai dar certo sim, irmãos, mas agora não. Pastor, eu escutei, pastor. Pastor, foi um profeta,
eu não sei, se ele usou o nome de Deus, foi o Senhor, o Senhor acerta com ele, mas eu estou acreditando que ele falou no teu nome. Então, Senhor, o Senhor acerta ele aí no caminho, mas a minha promessa eu quero. Eu não sei, irmãos, o que te falaram, mas se colocou Deus no meio, Mateus 7 vai servir para ele, para a minha promessa não. Profetizamos em teu nome, curamos em teu nome, fizemos milagre em teu nome. Jesus fala o quê? Afastai-vos de mim, que não vos conheço. Mas a palavra de Jesus se cumpriu. Eu quero ficar na parte. Eu escutei, vai se cumprir na minha vida. Se tu é torto, você resolve com Deus para lá. Se você é comprado, se é desviado, é você com Deus. Eu não, eu quero saber da promessa. Senhor, eu escutei, mas agora eu não estou vivendo. Eu escutei que o meu marido estaria aqui, ó, mas agora eu estou sozinho aqui. Eu escutei que os meus filhos estão aqui, mas agora ele está preso, pastor. Pastor, eu escutei que aquele projeto era do Senhor, mas agora só o Senhor sabe como é que eu estou. Amanhã, segunda-feira, para pagar aquelas contas. E aí, irmãos? E quando a promessa está nesse lugar, pastor Jorge, que ela ainda é latente dentro de nós, mas não condiz com os nossos olhos. E quando a fé não está alinhada com a realidade, irmãos, e quando aquilo que eu escutei que me movimenta é contraditório àquilo que eu estou vendo, e nesse momento, irmãos, Senhor, o Senhor os plantou, Senhor, e eles ainda se enraizaram. Irmãos, é como se o Senhor não conhecesse Jeremias. Jeremias está dizendo assim, ó: Senhor, como o Senhor fez isso comigo? Eu sou fiel ao Senhor. Quem nunca, irmãos? Levanta a mão não. Eu dizimo, eu limpo a igreja, sobra para mim também, né? Eu escuto o pastor, ele mandou eu fazer isso. Quem nunca, irmãos? Senhor, o Senhor os plantou, e eles estão se dando bem, eles estão sobressaindo, e eu, Senhor, porque o Senhor fez isso comigo? Jeremias está declarando tudo que a sua alma escondia, tudo que o Senhor, sabe, o comissionou, ele fazia, tudo que o Senhor chamou para fazer, ele fazia, mas ele não estava bem. Os outros não faziam nada, estavam bem. Quem nunca pensou isso, irmãos? Quem nunca fez como Asaf, lá no Salmo? Jeremias fez, irmãos, escuta isso por favor. Abraão fez, o pai da fé. Ele diz assim, ó: continuo sem filhos. Moisés fez. Senhor, esse povo é pesado. Elias fez, irmãos. Senhor, eu fiquei sozinho. Davi fez, irmãos. Leia o Salmo 22. Jesus na cruz fez, irmão. Deus meu, Deus meu. Quem nunca, irmãos? Achamos que... Olha aqui para mim, por favor. Queridos, quando o nosso inimigo lança em nossa mente as suas setas, quando nós permitimos que os nossos olhos vejam suas propostas, infelizmente, nós fazemos como Jeremias. Achamos que tudo que nós estamos enfrentando, que as dificuldades que estamos vivendo, os levantes, os prejuízos, achamos que Deus nos abandonou. Quando a gente pega um laudo, irmãos, e você lê e fala assim: 17. Não. O Senhor me prometeu algo. Irmãos, é a promessa. Não é um diagnóstico. É a promessa. Achamos que estamos sozinhos. Achamos que nosso inimigo vencerá. Esquecemos daquilo que já vivemos. Esquecemos das vitórias. Missionária Raquel, esquecemos do que já vencemos.
esquecemos e questionamos. E Deus, Jeremias, se você está cansado de correr com homens a pé, deixa eu te falar uma coisa. E quando você estiver, Jeremias, correndo com cavalos? Jeremias, se você está confiado na terra de paz, imagine, Jeremias, quando as enchentes do Jordão se apresentarem. Jeremias questionou o Senhor por tanta coisa, falou tudo, até aqueles que deviam amá-lo, sabe, estavam contra ele. Na sua pequena cidade, lá em Anatote, ele era perseguido. Em Jerusalém, que ele foi comissionado como profeta, ele era desqualificado. Mas Jeremias fez algo sincero diante de Deus. Pastor, o que? Jeremias se rasgou com ele. E a resposta de Deus é profunda a Jeremias. Deus fala com Jeremias, não sobre as suas dores. Vou derramar um bálsamo sobre você, Jeremias. Vou te dar uma palavra, sabe? Uma revelação sobre esse rei aí, para você ganhar um banquete. Jeremias, vou falar, Jeremias, para aquele homem de Anatote, te dar ali um terrenozinho, um lote perto, para você poder construir uma casinha, Jeremias. Vou te dar uma revelação profunda, sabe, sobre Joaquim. Vou te falar algo, sabe, sobre Nabucodonosor, para que você vá lá na Babilônia e declare algo, Jeremias, e eles te coloquem lá numa cadeira especial. Jeremias, se você está cansado, Jeremias, correndo com quem anda a pé, Jeremias, você já imaginou quando eu te colocar para correr com cavalos? É assim que Deus faz com Jeremias. Pastor, Deus faz o quê? Deus apresenta Jeremias para o propósito. Pastor, não entendi. Queridos, para enfrentarmos os desafios, escuta isso. Escute isso, por favor. Só existe uma maneira de nós superarmos os momentos difíceis que todo homem, toda mulher de Deus enfrenta no decorrer da sua vida. Pastor, por quê? Porque escolhido não tem escolha. Tudo aquilo que é relevante na terra, o inferno ataca. Pastor, não tem explicação. Só o travesseiro, o gabinete e alguns consultórios sabem o que muito homem e muita mulher de Deus vive. Pastor, por quê? Porque é um segredo que Deus revelou ao coração de Jeremias, quando ele diz: se você cansa com aqueles que estão a pé, e quando for com cavalos? Não entendi, pastor. Tudo que vivemos em Deus, irmãos, escuta isso. Tudo que vivemos seguros na palavra de Deus, escuta isso, faz parte de um propósito maior. Amém. Pastor, eu não entendi. O conflito interno de Jeremias entre a fé e a realidade faz com que ele entre em um confronto honesto com Deus. Ele expressou sua frustração, ele expressou seu descontentamento. Pastor, e nesse dia, nesse primeiro domingo, sabe, nesse primeiro dia da semana, nesse domingo, o que está acontecendo comigo, pastor? O que pode estar acontecendo, irmãos, é que diante das promessas que o Senhor te fez, você pode estar vivendo um momento como o de Jeremias. Pode ser o seu grande conflito com Deus nesse tempo. Resolvi te obedecer, Senhor, e acabei entrando em dificuldade. Comecei a ofertar, Senhor, os negócios deram tudo para trás. Comecei a te seguir, parece que tudo piorou. Comecei a ler a Bíblia, misericórdia, só vejo perseguição. Senhor, eu tenho um coração bom, eu só levo lambada por isso. Queridos, essas podem ser algumas das nossas crises nesse tempo. Deixa eu te falar algo. Todo escolhido por Deus é perseguido. Todo escolhido por Deus é incompreendido. Todo escolhido por Deus, muitas vezes,
rejeitado. Esse é o processo que faz parte da promessa. Escuta isso. Experiência é viver algo. Fala sobre tempo, pastora Kelly. A autoridade é vencer algo. Fala sobre vitória. A autoridade é a posição que Deus nos coloca. Quando pela experiência nós vencemos aquilo que nós batalhamos. Não desista. Mesmo cansado, aqui é o lugar de descanso. Não feche a sua empresa. Sabe, não larga sua esposa. Não larga seu esposo. Não deixa de orar pelos seus filhos. Não desista dos seus sonhos. Pastor Jeremias desse tempo. Pastor, mas eu queria escutar. Eu vou matar todos eles, porque você é meu filhinho amado, Jeremias. Ai, irmãos, que Deus é esse? Jeremias, se eu tenho projetos tão maiores para ti, Jeremias, por que tu está se cansando, correndo com homens que estão a pé, Jeremias? Queridos, a autoridade é a posição que nós chegamos, que pela experiência de ter vivido algo, nós vencemos.